Paz do Senhor Jesus Cristo, irmãos. Mais uma pequena reflexão aqui da Palavra de Deus. Quem vos cumprimenta é seu irmão Cristo Guilherme Sabino, aqui de Atibaia, interior de São Paulo. Amém? Hoje nós vamos estar refletindo um pouco, aprendendo um pouquinho, sobre os samaritanos. Quem são os samaritanos? Muitos que leem a Palavra de Deus, ou a Bíblia, os novos convertidos já devem ter se deparado no Novo Testamento muitas vezes com esse grupo de pessoas, samaritanos. Mas, afinal de contas, quem são eles, né? A Bíblia, ela mostra o surgimento desse povo e por que o povo judeu abominava esse povo, né? Por que eles eram tão abomináveis aos judeus? Por que eles não se davam, com os judeus e nem os judeus com eles? Nós vamos entender aqui em nome do Senhor Jesus. Bom, vou fazer uma análise bem básica, tá? Não procuro me aprofundar nos temas, porque o objetivo é fazer com que os novos convertidos entendam, simplesmente entendam, né? Qual estudo que é, ou qual pessoa que é, ou qual grupo que é. Assim, todos os áudios aos novos convertidos eu só falo o básico mesmo, para a pessoa realmente entender. Amém? O mais profundo nós temos que estudar, né, buscando um registro histórico, na história. Mas aí é com os irmãos, amém? Aqui no livro de 2 Reis, no capítulo 17, do 24 em diante, nós vamos estar lendo até o 41, parece. Isso. Fala sobre a origem dos samaritanos. Eles tiveram uma origem, né? E nós vamos entender aqui o primeiro motivo por qual eles eram abomináveis aos judeus. Amém? Diz assim: o rei da Síria leva para Samaria muitos estrangeiros. E o rei da Síria trouxe gente de Babel, e de Cuta, e de Ava, e de Amate, e de Servavaim, e fez habitar na cidade de Samaria, em lugar dos filhos de Israel, e tomaram Samaria em herança, e habitaram nas suas cidades. E sucedeu que, no princípio da sua habitação ali, não temeram ao Senhor, e mandou o Senhor entre eles leões que mataram alguns deles. Pelo que falaram ao rei da Síria, dizendo: a gente que transportaste e fizeste habitar na cidade de Samaria não sabe o costume do Deus da terra, pelo que ele mandou leões entre ela, e eis que as matam, porque não sabe o costume do Deus da terra. Glória a Deus, né? Continuando, então o rei da Síria mandou dizer: levai ali um dos sacerdotes que transportaste de lá, que ele vá e habite lá, e lhes ensine o costume do Deus da terra. Veio, pois, um dos sacerdotes que transportaram de Samaria, e habitou em Betel. E lhes ensinou como deviam temer ao Senhor. Porém cada nação fez os seus deuses, e os puseram nas casas dos altos que os samaritanos fizeram, cada nação na sua cidade, nas quais habitavam. E os de Betel fizeram Sucote-Benot, e os de Cuta fizeram Nergal, e os de Amate fizeram Azima, e os aveus fizeram Nibás e Tartaque, e os servavaíns queimavam seus filhos no fogo a Adrameleque e a Anameleque, deus de Servavaim. Assim temia ao Senhor os mais humildes e fizeram os sacerdotes dos lugares altos, os quais exerciam o ministério na casa dos lugares altos. Assim, ao Senhor temiam e também aos deuses serviam, segundo o costume das nações, dentre as quais tinham sido transportados. E até o dia de hoje fazem segundo os primeiros costumes, não temem ao Senhor, nem fazem segundo os seus estatutos, e segundo as suas ordenanças, e segundo a lei,
e segundo o mandamento que o Senhor ordenou aos filhos de Jacó, a quem deu o nome de Israel. Contudo, o Senhor tinha feito concerto com eles e lhe ordenara, dizendo: Não temereis a outros deuses, nem vos inclinareis diante deles, nem os servireis, nem lhes sacrificareis. Mas ao Senhor que fez subir da terra do Egito com grande força e com o braço estendido, a este temereis, e a ele vos inclinareis, e a ele sacrificareis. E os estatutos e as ordenanças e a lei e o mandamento que vos escreveu, tereis cuidado de observar todos os dias. Não temereis a outros deuses, e do concerto que fiz convosco não esquecereis, e não temereis a outros deuses. Mas ao Senhor vosso Deus temereis, e ele vos livrará das mãos de todos os vossos inimigos. Porém eles não ouviram, antes fizeram segundo o seu primeiro costume. Assim, essas nações temiam ao Senhor e serviam às suas imagens de escultura, como fizeram seus pais. Assim fazem também seus filhos e os filhos dos seus filhos até o dia de hoje. Amém? Então vemos aí o surgimento do povo samaritano. Irmãos, até o antes do cativeiro babilônico, né? Ou até mesmo antes do cativeiro que foi invadido Samaria, o povo até temia ao Senhor. E, né, o rei da Assíria manda ali, como ele havia prendido todos os povos de Samaria, boa parte deles, né, ela ficou quase que vazia. Então, eles permitiram que outros povos entrassem em Samaria. E conforme esses novos povos foram sendo postos pelo rei, e o restante, os judeus que habitavam ali em Samaria, começaram a se corromper, se casando muitas vezes com este povo. E ali aprendiam os costumes que Deus disse que não era para aprender, né? Adorar a outros deuses, adorar a outro ser, estátuas, né? Ídolos. A Bíblia diz que então houve uma miscigenação, uma mistura de raças entre Samaria e Samaria, por causa disso, se tornou uma cidade totalmente idólatra, pelo que Deus mandava leões, feras, né, para devorar aquele povo. Mas mesmo assim, o povo indo conversar com o rei, e ele mandando um sacerdote para ensinar, o povo foi ensinado a adorar a Deus, mas também continuavam a adorar, né, os outros deuses que são ídolos, demônios, a sacrificar. E é interessante que a Bíblia fala que cada cidade adotou, né, um Deus para si, um padroeiro, né, da cidade. Então isso foi o povo de Samaria temia a Deus como se fosse mais um Deus, e não como um único Deus, né? Infelizmente, isso fez com que eles fossem mais à frente abomináveis. Aonde está escrito isso? Bom, aqui no livro de Esdras, para a glória de Deus, nós vamos ver isso claramente, né, em nome do Senhor Jesus. Esdras, capítulo 4, do 1 ao 5. Aqui nós vamos entender o que Deus, o povo de Samaria, aliás, eles perderam, né, por conta dessa rebeldia deles, em nome de Jesus. Olha aqui. Esdras 4, do 1 ao 5 diz assim: Os samaritanos acusam os judeus ao rei Artaxerxes e a construção do templo é proibida. Ouvindo, pois, os adversários de Judá e Benjamim, que os tornavam do cativeiro, edificavam o templo ao Senhor Deus de Israel,
chegaram-se a Zorobabel e ao chefe dos pais e disseram-lhes: Deixai-nos edificar convosco, porque, como vós, buscaremos o vosso Deus, como também já lhe sacrificamos desde os dias de Esar-Edom, rei da Síria, que nos mandou vir para aqui. Porém Zorobabel e Jesuá e outros chefes dos pais de Israel lhe disseram: Não convém que vós e nós edifiquemos a casa do nosso Deus, mas só nós, a sós, edificaremos ao Senhor, Deus de Israel, como nos ordenou o rei Ciro, rei da Pérsia. Todavia, o povo da terra debilitava as mãos do povo de Judá e inquietava-nos no edificar. E alugaram contra eles conselheiro para frustrarem seu plano todos os dias do rei Ciro, rei da Pérsia, até o reinado de Dario, rei da Pérsia. Amém? Então, como eles se miscigenaram, se misturaram com outros deuses, não guardando a lei e o mandamento de Deus, não foram tidos como povos dignos de ajudar na edificação do templo. Porque o rei Ciro, na verdade, havia dito que o povo de Israel edificasse sem ajuda de estrangeiro nenhum. E os samaritanos quiseram até ajudar a edificar a cidade de Jerusalém, que nós vamos entender que ela foi queimada totalmente, não sobrou nada, né? Neemias vai afirmar isso, e antes do livro de Daniel nós vamos perceber que é verdade. Ela foi totalmente dizimada pelo rei da Babilônia, Nabucodonosor, né? Ou Donosor, como queiram. A Bíblia diz então que eles pediram ajuda, quiseram se oferecer para ajudar a construir, só que eles não foram dignos de ser contados nessa ajuda. E por conta disso eles ficaram muito irados. E Samaria foi uma das que mais se levantou contra a edificação da Jerusalém, mesmo por ordem divina que Deus mandou, e mesmo por ordem judicial, né, do rei, né, uma ordem da terra, na lei da terra. Eles lutaram muito contra. Então, por isso, o segundo motivo de eles serem abomináveis ao povo de Israel, aos judeus, de pai e de mãe, de sangue, que manteram a tradição, né? Não se corromperam, né, com outras pessoas, né, em nome do Senhor Jesus. Então, nós entendemos aqui então como surgiu os samaritanos. São o povo mais idólatra. Samaria se tornou uma cidade totalmente idólatra, de maneira até que tinha a cidade lá, né, que eles queimavam seus filhos aos demônios. Olha aí. Então, que horrível que ficou, né? E agora que Esdras e Neemias se juntam, um como sacerdote e o outro como governador, se juntam para edificar a cidade de Deus, né? A Bíblia vai dizer que eles não puderam ajudar ali, os samaritanos. E agora eles tentavam impedir também que fosse construído. Se nós não pode estar no meio, então ninguém vai fazer também. Então ficou meio complicado aí para os samaritanos. E hoje, até o tempo de Jesus, eles eram abomináveis e amaldiçoados. Porque com a mão direita nós abençoamos, os judeus abençoam, e com a mão esquerda eles amaldiçoam. Amém? Então nós entendemos aqui o motivo e como que surgiu aí os samaritanos, que foram a outro lugar, edificaram outros altares, né? Mesmo sendo Deus dizendo que não poderia. Mas esse é o pequeno, breve ensinamento. Amém?